Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que conta uma história fascinante. Uma história de impérios, de profecias e de um momento que foi, assim, decisivo e que ajudou a moldar o mundo que a gente conhece hoje. Pois é, vamos explorar aqui os escritos do profeta Isaías, que trouxe uma mensagem poderosíssima numa época de uma turbulência que é difícil até de imaginar. Pensem só, um mundo que estava literalmente à beira do colapso. E ali, no meio de tudo, as palavras de um único homem poderiam determinar o destino de nações inteiras. Então, para a gente entender bem a mensagem de Isaías, a gente precisa primeiro voltar no tempo. A mensagem dele não surgiu do nada, sabe? Ela estava totalmente enraizada no mundo que vivia um momento muito, muito tenso. Olha só o cenário. Século VIII a.C. O Império Assírio era a grande superpotência da época, expandindo sem parar. E o pequeno reino de Judá? Bom, ele estava bem no meio do caminho dessa expansão implacável. E bem no coração da mensagem de Isaías tem um conceito que aparece de novo e de novo. E é um conceito bem forte. Um dia de acerto de contas, conhecido como o Dia do Senhor. A ideia era de um momento em que o próprio cosmos seria abalado. E é interessante que as profecias de Isaías não eram só para o povo dele, não. Elas se estendiam a todas as nações vizinhas. Funcionava quase como uma bússola profética no mar de caos político. O ponto central de tudo isso, a mensagem principal, era bem clara. A confiança para a libertação deveria vir de um poder superior, e não dessas alianças políticas, que eram super frágeis e podiam desmoronar a qualquer momento, sabe? Agora, se preparem, porque aqui tem uma coisa muito interessante. Escondida no meio dessas profecias está a origem surpreendente de um nome extremamente famoso. A fonte do que estamos analisando aponta exatamente para esse versículo. Originalmente, isso era uma provocação, uma espécie de canção de zombaria contra o poderoso rei da Babilônia, um governante que era conhecido por sua arrogância lendária. E isso aqui é brilhante, mostra como o significado de uma palavra pode evoluir ao longo dos séculos por causa de traduções e interpretações. O que começou como um xingamento, um insulto a um rei, acabou se transformando no nome de um adversário cósmico. É uma reviravolta e tanto. Vamos em frente, porque a coisa fica ainda maior. A visão de Isaías, ela se expande, ela sai dos eventos da sua época e vai até o fim dos tempos, pintando um quadro que mistura, de um lado, destruição e do outro, uma esperança renovada. A fonte descreve os capítulos 24 a 27 do livro como o Apocalipse de Isaías. A ideia é que haveria um dia do Senhor final, acontecendo em duas fases bem distintas. Primeiro, um tempo de julgamento e depois, uma era de paz. E nessa parte a gente encontra profecias sobre uma vitória final contra a própria morte. Uma promessa de um futuro onde a tristeza seria removida para sempre. É uma imagem muito poderosa, como se fosse o nascer do sol depois da noite mais longa e escura. Aqui, a linguagem se torna cósmica, né? Descreve um confronto final com uma criatura mítica, tipo uma serpente ou um dragão, que é um símbolo de toda oposição ao plano divino. Uma verdadeira batalha pelo destino do universo. E agora a história dá um zoom. Ela sai desse plano cósmico e volta para o pessoal, focando em um rei específico cujas escolhas tiveram consequências, assim, gigantescas. O rei Ezequias de Judá se viu numa encruzilhada, numa escolha impossível. Ou ele se rendia aos assírios e seu povo enfrentaria a escravidão, ou ele confiava na mensagem de Isaías e arriscava a aniquilação total da cidade. Então, num momento de fé profunda, Ezequias orou. E o resultado, que a fonte destaca, foi milagroso. Um exército inteiro, 185 mil soldados, derrotado da noite para o dia, sem que uma única batalha fosse travada. E a fé de Ezequias foi recompensada de novo. Quando ele estava à beira da morte por uma doença, sua vida foi milagrosamente prolongada por mais 15 anos. É um testemunho do poder da fé mesmo na hora do desespero, né? E aqui vem o ponto crucial da história. Logo depois dessas vitórias incríveis que vieram da fé, um momento de tolice humana, de orgulho, alterou completamente o curso da história. Isso prova que até os mais fiéis podem tropeçar. O que aconteceu foi que Ezequias, todo orgulhoso, resolveu mostrar todas as suas riquezas para uns visitantes da Babilônia. Foi um ato de autoconfiança, de vaidade.
E Isaías logo avisou. Essa atitude levaria à queda da sua nação. E justamente nas mãos daquele povo que ele estava tentando impressionar. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a principal lição dessa história tão antiga sobre profecia, fé e também sobre o fracasso humano? A narrativa toda mostra um contraste muito nítido entre as nossas tendências humanas e um caminho divino. É o que essa tabela, adaptada da nossa fonte, mostra. É sempre uma escolha, né? Entre o orgulho e a humildade, entre a autoconfiança e a fé. No fim das contas, o que essa análise revela é uma mensagem central sobre as consequências do orgulho em contraste com as recompensas da fé e do arrependimento. E essa é uma lição que continua tão relevante hoje quanto era há milhares de anos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A fonte apresenta esses avisos e promessas do passado não apenas como um relato histórico, mas como um padrão de comportamento, um padrão que parece ecoar até os dias de hoje.